Hoje a gente vai abordar um tema aqui que é muito importante para você que tem marmoraria. Sabe por quê? A maioria das marmorarias são empresas familiares, é empresa familiar mesmo. Ou seja, além de você ter uma empresa familiar, você geralmente tem um sócio na marmoraria e esse sócio, além de tudo, é seu parente, né? E aí, o que a gente faz quando o nosso sócio não quer crescer, não quer investir no negócio? Ou tem uma linha diferente aí de pensamento em relação à marmoraria, em relação ao negócio, né? O que a gente faz nesse caso? Eu tô aqui com vocês para gravar esse tema e, por incrível que pareça, eu tô justamente vendo um projeto de expansão da Top Mármore. E essa expansão só vai acontecer, esse investimento que a gente vai fazer na empresa só vai acontecer porque tanto eu quanto o Lázaro, que é meu sócio, estamos alinhados com o pensamento do que aonde a gente quer chegar com a empresa, né? Para onde a gente quer ir. A gente está alinhado, mas isso significa que a gente tem o mesmo pensamento o tempo todo? A gente tem a mesma opinião o tempo todo? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem opiniões diferentes, na maioria dos casos, sobre diversos temas, sobre o que faz isso, faz aquilo. Só que a gente trabalha para quê? Chegar num objetivo, chegar numa linha, né, que seja a melhor para a empresa. Então, eu acho que o maior erro, e a gente começar aqui sobre erros, e serve para você que tem um sócio e que não tá dando certo, enfim, isso você tá vendo que a empresa tá ficando para trás, ou não é uma pessoa que você tá feliz em trabalhar, isso também serve para você, mas serve também para você que tá abrindo um negócio agora, tá abrindo uma marmoraria agora, e tá vendo possibilidades de sociedade. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é entender quem é essa pessoa que você vai colocar como sócio, como sócia no seu negócio. Essa pessoa precisa pensar exatamente igual a você? Não, nem precisa, gente. É até bom você ter um sócio que tenha pensamentos diferentes e que tenha também qualidades diferentes do que a sua, atribuições diferentes, porque isso vai agregar na marmoraria no seu negócio. Mas qual seria o sócio ou a sócia ideal? Seria aquela pessoa que você consegue principalmente entender a linha de pensamento dela. Então, por exemplo, imagina você começar uma sociedade com uma pessoa que ela quer descansar, sabe assim? Você começou uma sociedade onde a pessoa ela quer aproveitar a vida, ela quer descansar, ela quer tirar férias, ela quer tudo isso, né? Ela não entende que, principalmente no início, ela vai ter que se dedicar muito ao negócio para que ele cresça, né? Ou você começa um negócio com uma marmoraria com uma pessoa que não quer pegar no pesado mesmo, né, gente? Não quer dar o que a empresa precisa. Então, já contei aqui pra vocês, quando a Top Mármore começou, quem fazia o financeiro da empresa era eu. Eu entrava todo dia, pagava boleto e tal. Ah, mas isso é uma parte fácil. Mas alguém tinha que fazer. Imagina se eu falasse assim, então temos que contratar uma pessoa para fazer os pagamentos, temos que contratar uma pessoa para ligar para o cliente, para fazer as cobranças, porque eu sou dono da empresa, eu não vou fazer isso. Vocês entendem? Tô dando um exemplo. A mesma coisa o Lázaro. Quando lá a gente abriu um negócio, quem era que fazia as medições? Ia para a obra fazer medição, tirar medida mesmo. Era o Lázaro. Então fazia parte de fábrica. O Lázaro já fez muita entrega, de sair no caminhão para fazer entrega. E eu ia muitas vezes no meu carro para acompanhar, para fazer controle, mas ia para a obra também. Isso não significa que a gente não faça mais isso numa determinada situação que você vai ter que ir para a obra. Eu estava recente numa obra acompanhando todo o processo. Estava toda a equipe lá, mas eu também estava lá nessa obra em especial. O que eu quero dizer para vocês é que os dois precisam estar alinhados com o que eles estão esperando de expectativas e objetivos do negócio. Então esse é o sócio ideal, aquela sócia que está alinhada e alinhado com você sobre o quesito da empresa. Isso requer muita conversa. Outro ponto é respeito. Se você está tendo como sócio, pensando como sócio, se você já está com um sócio que você não respeita ou que ele não te respeita, não preciso falar o que é respeito aqui, mas, por exemplo, uma coisa muito comum que você vê nas empresas, né? Ah, eu acho que o sócio chega e mostra
o que ele tá pensando sobre determinada coisa. O outro sócio fala, pelo amor de Deus, tem nada a ver o que você tá falando. E fala de uma forma extremamente desrespeitosa. Então, assim, o dono da empresa, assim como um colaborador, traz uma ideia, e às vezes é uma ideia que você, como sócio, acha que é nada a ver, mas isso tem que ser expressado de uma forma respeitosa, né? Então, por exemplo, o Lázaro já trouxe coisas em que eu não concordava, eu já levei coisas para ele em que ele não concordava, ou que ele achava nada a ver, ou eu achava nada a ver, mas a gente tem que ter ali um jogo de cintura e responder e conversar de forma respeitosa, porque tudo é relacionamento. Então, a gente fala muito de relacionamento com o cliente, mas se o relacionamento dentro da empresa não tiver bom, principalmente entre os sócios, isso vai refletir inclusive com os colaboradores, né? O relacionamento, ele precisa estar bom. Você não dá pra você chegar e não conseguir olhar na cara da pessoa que fundou a empresa com você, que é seu sócio, que é sua sócia. Não é legal isso, não é saudável, tá bom? Outra coisa é planejamento. Então, por exemplo, algumas empresas, alguns sócios querem abrir uma empresa ou estão numa empresa pensando no quê? Eu vou trabalhar aqui até se aposentar. Eu vou ter esse negócio até se aposentar. Um exemplo, tá? Tá bom, mas quando é se aposentar para você? Vamos sentar aqui. Você quer se aposentar daqui 10 anos? Você quer se aposentar daqui 20 anos? Não, ou pode o sócio virar e falar, eu estou só com a marmoraria porque eu não tenho outra opção. Um exemplo, às vezes a pessoa não sei fazer outra coisa, então é isso que eu sei fazer. E aí, né? Qual que é essa previsão? Então é sentar e conversar. E você não precisa sentar com o seu sócio, com a sua sócia para conversar quando o bicho pegar. Toma um café! Vamos tomar um café? Vou pagar o almoço para você hoje, sabe? Às vezes eu saio com o Lázaro muito para almoçar, assim, vai diminuindo dependendo da rotina que a gente tá, das coisas que cada um tem para fazer, mas a gente sai para almoçar e conversa sobre a empresa, e conversa sobre outras coisas. Como ele é meu irmão, a gente também fofoca sobre a família. É saudável ter um relacionamento bom com quem está construindo algo bom e que te sustenta. Então, assim, essa pessoa que é teu sócio, essa pessoa que é tua sócia, ela merece muito o teu respeito, porque é uma pessoa que está com você. Então, essa pessoa, você tem que prestigiá-la primeiramente, sabe? Eu vejo tantas pessoas que trabalham juntas e estão sempre criando um clima de pé de guerra. Então, crie um clima bom para você e para sua sócia, onde vocês dois tenham uma amizade, né? Às vezes vocês não vão ser melhores amigos, gente, porque esses negócios são negócios. Então eu não sou aqui não vamos ficar criando um mundo de brigadeiro. Às vezes vocês não vão ser os melhores amigos, mas vocês são colegas de trabalho, são sócios, são sócias. Então vocês têm que ter um clima bacana, agradável, respeitoso para o crescimento da empresa, né? E o relacionamento vai fazer toda a diferença. Ai, meu Deus, meu sócio é o meu marido, minha sócia é a minha esposa, né? Eu acho assim que eu imagino que é difícil, eu imagino que é complicado. Eu imagino que a gente tem essa questão, tem que separar, né? O ideal é que a gente separe, mas quando você tem um ambiente respeitoso, como que você vai separar isso, né? Vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu fui numa obra com o Lázaro, bem no início da Top, e eu já contei aqui, depois eu vou até trazer um vídeo sobre isso, com mais detalhes, sobre como que eu entrei na marmoraria e tudo mais, né? Como que a gente abriu marmoraria, eu não era da área. E no início eu não sabia absolutamente nada, eu comecei do zero, não sabia nada tecnicamente, né? Eu sabia sobre empreender, negócio, mas tecnicamente eu tinha outras habilidades, né? Então eu não sabia essa parte técnica. A gente foi fazer uma medição numa obra e eu lembro que eu tava estudando, então eu pesquisava tudo, eu conversava com o colocador, enfim. E aí eu lembro que a gente foi numa obra e o cliente me perguntou algo nessa obra, não perguntou pro Lázaro, perguntou pra mim. Eu respondi com a informação que eu tinha, com o que eu achava. E fui toda respondi. O Lázaro virou pro cliente e falou, ela não sabe nada do que ela tá falando. Não é isso não, tem nada a ver, né? E falou isso com a maior naturalidade do mundo, respondeu pro cliente e tal, tudo bem. Eu fiquei com a cara no chão, gente, porque assim, eu me senti tão desrespeitada, porque por mais que eu tivesse falado uma besteira,
a forma com que ele me corrigiu foi muito constrangedora. E eu sei que isso acontece muito, principalmente entre os casais, entre os casais que são sócios, entre os sócios que são parentes. E aí essa liberdade que muitas vezes você tem em casa, porque o seu sócio é seu marido ou sua mulher, vocês são parentes, no meu caso, que eu sou irmã do Lázaro, essa liberdade de falar tudo na lata, se acha na liberdade de também falar na lata, na frente de pessoas, na frente de colaborador, na frente de funcionário, desrespeitar de certa forma, constranger, né? O que não poderia também fazer, né? Não poderia ser uma liberdade também atrás, né? Atrás das pessoas, né? O que não deveria ser. Mas eu sei que isso acontece, é a realidade, então a gente tem que trazer isso aqui. Logo que eu saí desse cliente, eu chamei ele e falei assim, Lázaro, não foi legal o que você fez. Aí ele, o quê? Nem percebeu. Sabe? Pra ele tava normal ser grosso e ignorante. E eu sei que isso às vezes é normal pra muita gente, né? Eu falei, olha, desculpa, não foi legal o que você falou. Ah, mas você estava passando informação errada, mas existem formas e formas. Você poderia deixar quieto isso e depois corrigir com o cliente, falar, ah, eu acho que ela se confundiu alguma coisa discretamente, do que me colocar numa saia justa, tipo assim, ela não sabia o que ela estava falando e ficou muito constrangedor pra mim. Então, assim, por favor, nunca mais faça isso, eu não gostei. E ali, eu resolvi na sequência e nunca mais ele falou, nunca mais ele fez. Então foi uma questão que foi resolvida. Por quê? Porque eu falei, porque eu coloquei na mesa e falei. Ai, mas Gerlane, eu já falei pro meu sócio, eu falei pra minha sócia algumas situações e ele não muda. Aí já é uma outra questão, né? Aí você já tem que avaliar e ponderar outras coisas. Mas será que você falou mesmo? Será que você chamou e conversou e falou, olha, essa situação e tudo mais? Gente, relacionamento, lidar com pessoas, não é só lidar com funcionário, é lidar com pessoas. Não é só lidar com o primo, com a tia, com a mãe, com o marido, com a mulher, com o sócio. É lidar com pessoas, é um desafio diário. E a comunicação é um desafio diário, porque às vezes a gente está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. E às vezes é uma pessoa que é instruída e você fala, não estou acreditando. Será que você não está sabendo se comunicar? Será que o outro não está querendo entender? Então eu acho que é isso, né? A gente sempre deixar claro o que a gente espera. E na sociedade tem que ser assim, a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que chamar para um cafezinho, não tem que deixar o clima pesado, né? Quando tudo isso acontecer, quando você estiver alinhado, né? Quando você estiver no mesmo caminho, você vai prosperar o seu negócio muito mais. A realidade é essa, né? É igual dentro de casa também, quando toda a família tem o mesmo propósito. Ah, a gente vai trocar de apartamento, um exemplo, vamos trocar de apartamento, vamos comprar uma casa. Chama todo mundo, marido, mulher, filhos, quem mora na casa e fala, olha, nós vamos ter que fazer alguns cortes aqui, porque a gente precisa de tanto, assim, todo mês a gente precisa economizar por tanto tempo, pagar tal prestação, porque a gente vai comprar uma casa. E aí todo mundo colabora. Todo mundo entendeu, todo mundo colabora, o que vai acontecer? Logo mais essa casa, esse apartamento chega e a gente consegue alcançar o objetivo. Dentro do negócio é a mesma coisa, a gente está dentro do nosso ganha-pão, né? Então a gente precisa também fazer planejamento, sentar, conversar, alinhar. E essa falta de comunicação tem acabado com muitas empresas. Se você gostou desse tema, curte, mas eu quero que você coloque aqui nos comentários como que é a sua relação com o seu sócio. Coloca aqui que eu tenho certeza que vai ter muita gente compartilhando também essas experiências. Fale também sobre como que você melhorou aí a relação com o seu sócio, com a sua sócia, né? Vamos falar de coisa boa também. Coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão, com muito carinho, de ler todos os comentários de vocês, tá bom? Sucesso, até o próximo vídeo.